Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Diego Nogari e eu queria convidá-los a participar gratuitamente de um treinamento de introdução a Machine Learning e Inteligência Artificial que a gente vai fazer no YouTube e serão 13 aulas, aí aproximadamente 1 hora cada aula. A gente vai fazer isso de segunda a sexta-feira a partir das 20 horas. A proposta disso é ser um treinamento gratuito, então não tem que pagar nada, não tem que enviar comprovante de nada, mas se você achar que o treinamento trouxe algum benefício, te trouxe um valor, né, para a sua carreira, para a sua vida, tenta ajudar o próximo, tenta pegar aí na sua região, seja no seu bairro, na sua cidade, no seu prédio, na sua família, numa comunidade próxima e, sei lá, dá uma cesta básica, paga um boleto, compra uma marmita, entrega para alguém que está em situação de rua, tente ajudar alguém que está próximo a você. E aí com isso a gente vai tentar diminuir um pouco o impacto que a pandemia está causando aí no país inteiro, tá bom? Vejo vocês lá! Fala pessoal, tudo bem? Mas de mais nada, obrigado por vocês estarem aqui acompanhando essas aulas conosco, esse treinamento, esse mini curso, né, de introdução a Machine Learning e Inteligência Artificial foi preparado para vocês, para a gente se sentir, né, e um grupo mais sólido e de uma forma coletiva poder tentar montar alguma coisa que ajude o país, né? Basicamente é isso. Essa é a grande proposta aqui do treinamento. E a aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre conceitos de Big Data, que aí vai depois desencadear todo o treinamento, né, todas as outras aulas que a gente vai ter durante essas próximas semanas, tá? Bom, vamos lá. Para a gente começar, eu queria ler um trecho de um livro chamado Máquinas Preditivas, que é um trecho super rápido, né? É um trecho que começa aqui no capítulo 5 e ele fala o seguinte: Hal Varian, economista-chefe do Google, parafraseando Robert Goizuta, da Coca-Cola, disse em 2013: há 1 bilhão de horas surgiu o moderno Homo sapiens. 1 bilhão de minutos atrás, o cristianismo começou. 1 bilhão de segundos atrás, o PC IBM foi lançado. 1 bilhão de buscas no Google atrás, foi essa manhã. Então olha só, pensando, né, nisso, olhando para essa avalanche de informação, esse tsunami de dados que nós temos, olha o tanto de valor que a gente pode trabalhar em cima desses cenários, né? E aí, por isso, a gente tem aqui essa proposta, tem essa ideia de trabalhar um pouquinho com cenários de Big Data e depois trazer do Big Data e para Data Science, Machine Learning e finalizar isso aqui com, com a parte de inteligência artificial, né? Bom, então essa é a proposta, essa é a ideia desse treinamento. Então, por que falar de Big Data? Hoje não dá para a gente tirar ou a gente desassociar os cenários de inteligência artificial, machine learning, de Big Data. Antigamente a gente até conseguia trabalhar com dados mais reduzidos, trabalhar com domínios de conhecimento muito específicos ali e não ter que se preocupar com o processo de Big Data. Hoje nós temos, né, de uns anos para cá, se a gente for olhar as tendências que nós temos de quantidade de dados sendo armazenado, a gente precisa disso sim, né? E por isso a gente vai discorrer aqui algumas ideias. Eu vou tentar fazer essa apresentação aqui num conceito de sketchnote, então eu vou desenhando com vocês aqui na tela qual que era a ideia ou qual que era a proposta desses assuntos que nós vamos discutir e vou mostrando os artigos, vou mostrando os materiais de referências que fazem parte desse conceito, tá? A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, dentro desse material todo aqui, é esse artigo do Doug Lunny, de 2001, né? Se vocês olharem aqui o material que está para vocês, é o material de 2001, e ele foi escrito, né, pelo Doug Lunny, lá para o pessoal do Gartner. E aqui ele define aqueles 3 Vs do Big Data, né? O volume, variedade e velocidade. Esses Vs, se vocês percorrerem o material, vocês vão ver que eles estão bem escritos, bem dispostos aqui dentro, tá? Então, esse aqui é o primeiro passo, é o primeiro lugar onde eu quero sair, eu quero partir daqui para o nosso trabalho, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui, pegar a canetinha preta aqui só para garantir. Conceitos de Big Data. Beleza? Então vamos lá. E já começar com esses 3 Vs
do Big Data. Então a gente está falando aqui de volume, variedade e velocidade. O que são esses 3 pontos, né? Volume, variedade e velocidade? São a base, ou são os pilares que nós temos para trabalhar com Big Data. Quando a gente fala, né, de alguns deles, por exemplo, volume, eu vou trabalhar com um cenário absurdamente grande de informação do qual eu preciso armazenar isso em algum lugar, né? Então, se os meus tipos de armazenamentos tradicionais, como por exemplo, vou jogar isso aqui dentro de um servidor, vou colocar isso aqui dentro de umas máquinas que vão trabalhar para mim e fazer o armazenamento desse volume aqui funcionar. A gente consegue pensar em uma questão de métricas, né? Então eu consigo identificar ali o que são, sei lá, kilobytes, o que são bits, o que são bytes, o que são terabytes, o que são petabytes. Eu consigo ter essas visões. Eu tenho uma magnitude, eu tenho uma forma de medir, eu tenho uma forma de metrificar esse volume, né? Então eu consigo identificar, fazendo toda aquela evolução dos meus cenários, de bit, byte, kilobyte, megabyte, por aí vai, você vai até os dados muito grandes, né, os exabytes da vida, e você consegue montar coisas nesses volumes, ou nesses cenários. E quando a gente pensa nisso, né, tenta entender como que esses volumes funcionam, como que esse V aqui trabalha para o nosso cenário, e aí tem uma definição bem fácil da gente tentar separar, que é: se o seu conjunto de dados ali tem alguns terabytes de dados e as suas máquinas tradicionais estão conseguindo resolver aqueles problemas, isso aqui não é um problema que deveria ser resolvido por processo de Big Data, né? Não é um problema que o Big Data vai trazer benefícios reais para você. Você vai conseguir usar, vai conseguir desenvolver, mas eu não sei se vai ser tão aplicável para aquilo, né? Então, quando você começa a estourar aí para alguns petabytes de dados, aí vale a pena a gente pensar na questão do volume em cima desse pilar, tá? Então o volume tem a ver sim com quantidade de armazenamento, tá? Quantidade de armazenamento. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre armazenamento. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre Data Lake, que tem tudo a ver com isso daqui, pra gente conseguir amarrar essas questões aqui do armazenamento, tá? Mas, antes de falar sobre isso daqui, eu queria mostrar pra vocês, falando sobre a questão de armazenamento, né? O arquivo, ou uma página aqui do Google File System, que tem a ver com isso. É um artigo de 2003, né, feito pelo pessoal da Google, e escrevendo como que eles usavam, né, a ideia do GFS, né, o Google File System, para permitir com que a gente conseguisse, em cima, né, de uma arquitetura com clusters espalhadas, e você conseguir ter o processamento em cima desses ambientes todos, como que eles estavam desenvolvendo isso aqui para fazer o processamento do grande volume que eles tinham de dados naquela época, né? Então, eu vou depois passar esses artigos para vocês, os links, né, dos acessos, mas basicamente é um ponto de referência, um ponto que é bastante útil para que você pense, na hora que está trabalhando com a questão desses armazenamentos, né, a questão do, puxa, tem um volume muito grande de dados para trabalhar, como que eu vou resolver esse problema? E aí você acaba vindo para cá, você acaba vindo para um cenário como esse, que atende aí esses vários gigabytes de arquivos, vários terabytes de dados que você tem ali por cada um desses arquivos, para fazer essa composição maior, fazer essa visão bem mais abrangente, tá? É um arquivo aqui que tem bastante página, tá bastante especificado como que funcionou, como que eles desenvolveram a arquitetura, como que eles fizeram a implementação dos servidores, né, para você ter os chunks de dados passando de um lado para o outro, como que eram os clientes que faziam o consumo daquele cenário, tá? Então você tem algumas visões macros, né, de como isso aqui funcionava, e isso aqui atende a sua especificidade no que condiz a questão aí de você ter um volume de dados muito grande e permitir que esse volume seja processado entre vários servidores, tá? Então depois vale a pena vocês darem uma olhada aqui nesse material, tá? Eu vou deixar aqui como referência, né, o dado falando do Google
File System. Beleza? Tá. Segundo V que nós temos aqui é o V da variedade. Ele diz dos tipos de dados que nós temos, né? Então, eu preciso pensar em cima desses tipos de dados, o que eu vou trabalhar? Se eu vou olhar para um conceito desse daqui e usar uma representação de informação estruturada, então, por exemplo, eu tenho ali a minha tabela do Excel, eu tenho ali a minha tabela de um banco de dados SQL Server, Oracle, DB2, MySQL, Postgres, o que for. Ele está estruturado, eu tenho uma definição muito clara do que eu tenho de informação em cada uma dessas tabelas, ou cada uma dessas colunas na minha estrutura, né, nos meus objetos de banco de dados. Isso aqui está muito claro. Quando eu vou para um ambiente onde eu tenho uma variedade que não está estruturada, que não tem uma facilidade tão grande de ser estruturada, como arquivos de imagem, arquivos de áudio, vídeo, log, informação de wearables, tudo isso são informações que trazem uma variedade de possibilidades ou tipos de dados diferentes para o nosso cenário. Sei lá, vou montar um sistema que vai em tempo real pegar a informação ali de temperatura. Tem um sensor usando o conceito de IoT que está pegando ali a temperatura do ambiente. Isso aqui, a coleta da temperatura aqui, ela é um tipo de dado específico para aquela temperatura, né? Ele vai ter um tipo de dado, então isso condiz com a ideia de variedade, tá? Então eu vou deixar aqui em azulzinho, né? Falando aqui sobre os tipos de dados. Sejam eles estruturados ou não estruturados, tá? Estruturados ou não estruturados. E aqui é interessante porque a gente consegue fazer até uma analogia, né? Se a gente, obviamente isso aqui eu vou colocar entre várias aspas aqui. O meu dado estruturado poderia ser um SQL e um dado não estruturado, um NoSQL, né? Um arquivo aí que permite documentos, permite chave-valor, permite algumas coisas nesse sentido dentro desses ambientes não estruturados, até armazenamento de documentos, armazenamento ali de imagens e trabalhar com esses dados, tá? Estou colocando aqui entre várias aspas, porque vocês vão ver, tem a apresentação, né, uma das aulas que a gente vai ter aqui durante esse treinamento, vai ter uma aula de SQL, né, uma aula de SQL e uma aula de NoSQL, né, uma aula de Not Only SQL. E a gente vai conseguir discutir esses tópicos aqui em cima dessas próximas aulas, tá? E eu tenho mais um material que eu quero compartilhar com vocês aqui, que fala sobre a questão da variedade, que diz respeito ao... Deixa eu pegar aqui o arquivo... Aqui... Esse aqui. É um outro arquivo também do Gartner, tá? O Gartner tem bastante material de referência para o que nós estamos trabalhando, tá? Então, eu vou acabar fazendo algumas referências a ele no decorrer do tempo. E aqui tem uma informação, né, do Gartner que eu queria compartilhar com vocês, que fala que as empresas ainda ali, né, em 2015, até 2015, 85% delas iriam falhar com a adaptação de trabalhos ou de projetos que estão envolvendo a infraestrutura para Big Data, porque elas não estão se preocupando em conseguir fazer essa estruturação para poder extrair valores de dados não estruturados. Então, basicamente, ele pensando nesses desafios, as empresas vão falhar, elas vão ter um trabalho muito maior para isso, né? E esse material aqui foi compartilhado ali numa palestra, né, em 2011 do pessoal do Gartner, com esses autores aqui embaixo, tá? Então fica mais uma referência para vocês aqui, e de novo vou passar para vocês esses materiais, então fica aí com vocês, tá? Essas visões, ou essa forma de pensar, né, que está trazendo para cá, ela nos ajuda, nos permite entender essa variância, ou essa necessidade de a gente conseguir trabalhar com esses dados. Porque quanto mais a gente faz qualquer tipo de trabalho hoje em dia, quanto menos dado a gente tem, ou menos variância ou generalização daqueles dados a gente tem, mais enraizado, ou mais enviesado fica aquele dado. Por exemplo, aconteceu isso aqui, e a gente gravou um podcast disso, né, o podcast da Lambda 3, número 171,
a gente gravou sobre isso, que é quando o algoritmo de Machine Learning toma uma decisão, quem que é o responsável? E a gente discutiu sobre esse assunto, falando de várias outras implicações disso, né? Por quê? Explicar por que a gente gravou isso daí. Em novembro do ano passado, o Gartner, não? O Facebook, junto com o banco, o Goldman Sachs, lançaram a Apple, junto com o Goldman Sachs, lançaram uma linha de crédito, uma linha de financiamento. E aí, um casal de pessoas pediram esse financiamento. E aí, o homem da relação lá, das duas pessoas que pediu o financiamento, teve um crédito aprovado, e o da esposa dele foi um crédito de 20 vezes menos, né? Então, se ele tinha pedido lá dinheiros, foi aprovado lá 100 dinheiros para ele, o dela foi aprovado 5 dinheiros. Então, foi uma desproporção muito grande. E essas duas pessoas são milionárias, elas já são, só que eles pediram esse crédito para ver como é que funcionava o negócio. E aí acabou que deu um barulho mega negativo para eles, e foi para eles lá, né, para a Apple e o Goldman Sachs, e aí começaram a discutir se o algoritmo era preconceituoso ou não, se a forma como os dados estavam sendo colocados ali dentro dava a entender que o homem deveria receber mais crédito ou mais financiamento do que a mulher. E aí começou a gerar um monte de discussão em cima disso, e nós gravamos um podcast falando sobre isso, justamente para tentar amarrar ou mostrar uma visão sobre como que poderia ser essa questão aí do problema, né, de ter menos dado para poder analisar aquilo, ou os dados estarem enviesados. A gente tentou levar por essa linha o podcast, foi bem interessante a forma como a gente gravou. Eu vou deixar aqui marcado, né? Vamos lá. Que aí pode ser que seja útil para vocês. Podcast Lambda 3, número 171, tá? Que fala um pouquinho sobre essa questão de valores, ou de quem que é responsável pela tomada da decisão quando o algoritmo cria o machine learning, né? Bom, e aí vamos lá. Por que eu estou dizendo isso? Né? Para fazer o link com essa parte da variedade. Se eu tenho poucos dados, eu acabo tendo problemas com isso, né? E aí entra na questão da velocidade. Eu tenho que tomar uma decisão muito rápida. Eu tenho que tomar uma decisão que permita com que, a hora que eu estou analisando o meu dado, eu consiga tomar uma decisão que atenda àquela minha necessidade. E aí entra a questão do tempo, armazenamento versus resposta. Armazenamento versus resposta. Eu preciso garantir com que eu consiga escrever muito rápido e tomar uma decisão muito rápido. Então, escrita e leitura, escrita e leitura, escrita e leitura, tem que permitir, eu tenho que garantir que aquilo funcione. Sempre eu preciso ter uma leitura e uma escrita muito rápida? Pode ser que não. Pode ser que em algum determinado momento, aqui no meu cenário de velocidade, eu possa trabalhar com processamento em batch, né, processamento em lote, que é o mais comum. Então, eu preciso garantir uma escrita muito rápida para eu não perder venda. Só que eu não preciso processar todos esses meus dados de forma rápida. Eu posso processar eles num processo noturno, num processo que roda a cada X horas. Ele vai pegar todo aquele delta, né, toda aquela informação que foi trafegada, que foi gerada naquele período, e vai apresentar, vai criar em cima desses dados. Ou eu posso trabalhar isso aqui em tempo real, né? Esse trabalho em tempo real, ele permite, ou ele auxilia com que a tomada da decisão seja feita em tempo real ou muito próximo do real. Imagina o seguinte, eu estou trabalhando num projeto de carro autônomo, e eu preciso garantir que o carro autônomo tome uma decisão muito rápida, baseado em algumas entradas, alguns inputs que ele está tendo de diversos agentes que estão interagindo com ele. Se ele tem que acelerar o carro, você tem que frear, né? Ou, o que ele tem que fazer? Ele está vendo determinados obstáculos à frente dele. O que ele faz? Ele freia, ele desvia. O que ele faz? Ele tem que tomar uma decisão muito rápido. Se ele toma uma decisão atrasada, isso pode causar impacto de perder vidas, né? Alguma pessoa pode morrer, enfim. Você tem algumas coisas como essa. Então, é super importante a gente ter essa visão clara de qual que é o tipo de trabalho com velocidade que nós precisamos pensar. Se eu vou trabalhar com um processo em batch,
que é super tradicional e atende a minha especificidade, ou se eu vou trabalhar em um processo que tem real time, que aí eu posso ir para outras arquiteturas que permitem essa análise em tempo real. E aí você tem aqui duas variações dela que funcionam muito bem, né? Que eu tenho a arquitetura Lambda, que não tem nada a ver com a empresa que eu trabalho, e a arquitetura Kappa, que as duas permitem com que nós façamos trabalhos envolvendo análise em tempo real. Tá? A arquitetura Lambda, ela passa por... Deixa eu pegar aqui. Ela passa por três possíveis fases, né? Então, aqui o Lambda, eu tenho o Speed Layer, eu tenho o Batch Layer, e eu tenho o Serving Layer. Que são as partes de Speed, principalmente, trabalha com a questão do real time, o Batch trabalha com o meu cenário voltado aí para processamento e lote, e o Serving Layer vai para o lado de armazenamento. E o Kappa, a gente tem basicamente o Speed, né, ele não tem a parte de Batch, eu tenho o Speed e o Serving Layer. Essas duas composições aqui são similares à do arquitetura Lambda, difere um pouquinho a forma de implementação, mas você tem como alcançar ou como desenvolver a sua plataforma, a sua análise em tempo real utilizando esse comportamento. Tá? Então assim, você precisa pensar qual que é a técnica que você vai utilizar para poder fazer isso acontecer. Sem essa visão, você não consegue escolher, você não consegue desenvolver uma plataforma que atenda essa sua demanda, tá? E aí, para isso, né, pensando nessa estrutura, eu quero compartilhar mais um artigo com vocês, que é o artigo do MapReduce. É um artigo que foi baseado naquele material do Google File System e permite com que você consiga distribuir os seus dados em uma arquitetura para processamento em larga escala em diversos clusters, né? E aí esse artigo aqui ele é de 2004 e dá uma visão, né, complementar para a criação do Hadoop, de como que foi feita ali esse processo de MapReduce. Basicamente, né, esse artigo aqui, o que ele faz? Tá? Ele tem uma... Só abrir um espaço aqui. O que esse processamento aqui do MapReduce faz? Imagina que você tenha os dados vindo aqui. Esse conjunto de dados, ele está vindo um bloco único, né? Ele tem aqui uma informação que chegou para a gente dentro da minha solução de Big Data, né? Aqui nesse caso aqui é uma solução de Hadoop, tá? Ela chegou nessa minha solução. O processo de MapReduce vai fazer o quê? Vai pegar esse dado, vai compartilhá-lo em alguns clusters, né? Em alguns nós do meu ambiente, para permitir que esse mesmo dado aqui ele fique naqueles 3 servidores. Então ele triplica aqui, né? Ele aumenta a quantidade necessária de armazenamento para que todos esses meus serviços, aqui, todos esses meus dados, possam ser replicados. Ele está pegando exatamente o mesmo dado e colocando naqueles 3 servidores. Tá? Aí entra o processo de mapping. Ele vai falar assim, olha, você servidor 1 processa esse pedaço, você servidor 2 processa esse pedaço, você servidor 3 processa esse pedaço. Cada um processa um pouquinho daquele meu dado, né? E aí no final ele está aqui, dado 1, dado 2 e o dado 3. Então ele processou para cá. E aí no final ele volta a fazer o processo de reduce, né? Então ele vai trazer para cá, cada um devolvendo o que processou. Então o primeiro processou o dado 1, o segundo o dado 2, o terceiro o dado 3. No final ele conseguiu montar essa composição e saiu de uma única entrada para uma única saída. E aí no final, quem fez a solicitação aqui, né, esse usuário que solicitou daqui, ele é o usuário que recebe o dado processado. Então essa mágica, né, essa composição aqui, é uma visão bem macro, né, uma visão bem superficial de como que o MapReduce funciona. É basicamente essa linha, tá? Então aqui você tem o input e aqui você tem o output desse cenário, desse comportamento. E aí ele vai atender essa necessidade, tá?
Isso aqui funciona em cima de disco, ele funciona em cima do armazenamento físico e a gente consegue fazer esses processamentos. O que é interessante para cá de se trabalhar com MapReduce, olhando para a questão do Hadoop? Ele é tolerante à falha. Então imagina o seguinte, numa determinada situação, vamos pegar aqui fazer um xizinho. Esse servidor aqui, ou esse cluster aqui, parou de funcionar. Por algum motivo, a gente não sabe qual, ele parou de funcionar. O que acabou acontecendo? Como os dados são replicados em outros servidores, o processo de mapping... Opa, deixa eu dar um zoom aqui de volta. O processo de mapping pode virar e falar assim, opa, o servidor que estava processando esse pedacinho, processa esse aqui também, para a gente não ficar sem aquele dado que... Oh, desculpa, né, não seria esse daqui. Seria a parte aqui do meio, né, que foi aquele servidor que morreu ali do meio. Então processa essa parte do meio aqui também, para justamente a gente não ter o problema de não ter o dado processado real, né, o dado inteiro processado. E ele consegue montar esse tipo de arquitetura, tá, esse tipo de processamento. E aquele artigo ali explica como que isso aí funciona para permitir com que o MapReduce fosse desenvolvido. Beleza? Bom, uma visão macro do Big Data, a gente tem isso aqui, né? Saindo da ideia dos 3 Vs, passando no que é o volume, o que é a variedade, o que é a velocidade, chegando até ali embaixo a ideia do MapReduce, que faz parte desse contexto. Isso daqui, né, olhando para esta composição, o MapReduce permitiu a criação de um cara chamado Hadoop. Tá? Que aí vem um desenvolvimento lá em meados ali de 2004, 2005, né, mais ou menos nessa época aí do processo do MapReduce, onde o pessoal começou a desenvolver a plataforma que suportaria esses trabalhos de Big Data. Né? O Hadoop é baseado numa arquitetura que a gente chama de MPP, Massive Parallel Processing, né? Ou processamento paralelo e massivo. Ele permite com que eu faça essa distribuição dos meus dados em volumes absurdamente grandes, processe todos esses dados e depois eu consiga juntá-los de volta e responder para quem solicitou. O Hadoop ele é baseado, né, nessa característica e ele tem uma questão de limitação ou de tempo de processamento. E ele não tem muitas coisas nativas. Não entenda isso como ele não é uma ferramenta boa, ele é uma ferramenta fantástica. O que eu estou dizendo que ele não é nativo eu preciso trazer outras ferramentas para acoplar e aumentar as possibilidades ou as atividades que o Hadoop permite. Como, por exemplo, eu quero trabalhar com movimentação de dados, eu quero fazer processo de ETL. Eu vou lá usar uma ferramenta chamada Scoop, que é uma ferramenta que vai permitir com que eu transfira, que eu movimente dados de um SQL para o Hadoop. Ou quero trabalhar com Machine Learning, né? Eu vou trabalhar com uma ferramenta chamada Mahout, que permite com que eu faça desenvolvimento de modelos de Machine Learning dentro do Hadoop. Quero trabalhar com, sei lá, visualização de dados. Vou precisar do Zeppelin para fazer a criação de relatórios, enfim, fazer a orquestração, a visualização desses dados. Vou trabalhar com, sei lá, todo o orquestrador de processos e ferramentas que eu tenho na minha do meu cenário. Vou trabalhar com um cara chamado Zookeeper, que permite que eu faça essa combinação de elementos para orquestrar o meu trabalho. Então assim, eu vou tendo que acoplar ferramentas, acoplar funcionalidades para dentro do Hadoop, né, para que esse elemento ou para que esse serviço funcione. Tá? E aí ele é baseado nessa questão da arquitetura MPP, usa o MapReduce, usa o Yarn, usa o HDFS para permitir com que isso aqui funcione, que isso aqui entregue a realidade que ele precisa. Tá? E aí, um pouquinho mais para frente, né, houve uma necessidade, olhando para a questão de velocidade de processamento, que o Hadoop ele deixava a desejar em algumas situações, e aí surgiu um cara chamado Spark. Então, o Hadoop tinha essa questão de armazenamento físico e você tinha um processamento que usava muito dado ali do disco. O Spark veio para trabalhar com uma proposta in memory. O que esse in memory permite, ou ele acelerava o desenvolvimento?
porque você conseguia trazer uma mesma ideia de arquitetura MPP, uma mesma ideia desses clusters distribuídos, mas você conseguia trabalhar com ele usando processamento no contexto de memória, e memória é muito mais rápido do que disco. Então você conseguia buscar ou trazer essas frentes, tá? E aí você consegue olhar para o Spark e ver algumas coisas nativas. Então você tem processos de streaming nativo no Spark, você tem processos de machine learning nativo no Spark, você tem processo de armazenamento lá do SQL, você tem algumas coisas que já estão nativas, já estão prontas para o Spark funcionar. E aí você consegue acelerar o seu trabalho, porque você não precisa fazer a adição de ferramentas externas ou de composições externas. Você vem aqui e usa tudo interno, tudo nativo no que o Spark te oferece. Tá? Os dois trabalham muito bem, os dois são open source, os dois estão hoje em cima da Apache Foundation. Tá? Então eu sugiro que você dê uma olhada depois aí na documentação da Apache para poder compor essa visão e ver quais ferramentas dessas realmente atendem à sua necessidade. Tá? Você tem para Apache tanto aqui a questão do Spark quanto a questão do Hadoop. Beleza? Eu quero trazer um outro negócio interessante para vocês, que quando a gente ouve falar de Big Data, né, muita gente fala que Big Data é o novo petróleo. Né? Então deixa eu só ver onde que eu vou colocar isso aqui. Vamos lá. Big Data é o novo petróleo. Beleza, ouvimos falar disso aqui já diversas vezes. Mas o que isso aqui significa, né? Por que eu estou falando que o Big Data é o novo petróleo? Ou da onde que tiramos essa ideia? E tem um artigo, né? Deixa eu pegar aqui o artigo. Que é um artigo que fala do Data Science, o engenheiro do futuro, né? E ele mostra pra gente aqui, uma das coisas que ele mostra, ele apresenta um monte de fator do que nós precisamos trabalhar com isso, né? Por que nós estamos nessa era do Big Data, e enfim, tem um monte de explicação científica, ou explicação tentando fazer essas conexões, tá? Mostrando evoluções, mostrando um monte de coisa, até onde ele chega aqui no Big Data is the New Oil, Big Data é o novo petróleo, o novo óleo, alguma coisa nessa linha. E ele tenta explicar o porquê que isso está acontecendo. Então ele tenta trazer algumas questões para cá para compor essa visão que atende isso daqui, né? Por quê? Ele está tentando fazer uma analogia entre o que nós temos de informação para a questão do petróleo, o quanto que esse petróleo trouxe de benefícios para nós, versus o que a gente tem com esses dados. Tá? Isso aqui não significa que nós temos que sempre pensar nisso aqui e levar isso aqui como uma verdade absoluta. Isso aqui é uma forma da gente pensar, uma forma da gente tentar entender essa analogia do Big Data the New Oil. Tá? Existem outras leituras que falavam sobre isso e aí traziam uma analogia não com o petróleo, mas sim com o óleo de baleia, porque na época, quando tínhamos a questão das lamparinas nas cidades, né, fazendo a iluminação das vias, iluminação dos becos, das ruas, o óleo de lamparina, o óleo de baleia permitiu que a gente conseguisse levar a lamparina para dentro de casa e que aumentasse ali algumas outras coisas, como segurança, como a questão dos estudos, a questão da possibilidade daquilo, ou de você ter aquelas visões dentro de casa. E aí você conseguiu ter um avanço também na questão de tecnologia. Não tecnologia como conhecemos hoje, mas o avanço tecnológico daquelas épocas em específico. Então, aqui são coisas que a gente acaba pensando, olhando e tentando entender aí o que é essas brincadeiras, essas analogias. Tá? Mas aí faz parte a gente pensar nessa questão do Big Data é o novo óleo, né, o novo petróleo, e tentar entender as posições disso para o mercado, ou para o que nós podemos tomar de decisões baseado nisso. Hoje, quando a gente olha para cenários que envolvem Big Data, a gente tem uma infinidade, a gente tem um conjunto muito grande de possibilidades para tomar decisão. E a gente precisa separar, entender o que é sinal
do que é ruído, né? O que é informação útil, o que é informação não útil. E aí a gente acaba indo para o lado de falar, putz, armazena tudo, que é a ideia dos data lakes, né? Armazena tudo e vamos trabalhar lá dentro. E aí tem um ponto interessante. Quando a gente fala de ambientes transacionais, né, ou ambientes que possuem um ambiente mais tradicional de dados, e você vai precisar movimentar dados para um lado para o outro e ajustar isso daí, a gente faz um processo que a gente chama de ETL, né? Extraction, Transforming e Loading. Um processo de Big Data, quando a gente está usando Data Lake, a gente faz o que a gente chama de ELT. É Extracting, Loading e Transform. Por que isso, né? Por que tem essa visão? Aqui eu estou deixando o dado arrumado, né? Eu estou fazendo armazenamento. Deixa eu voltar aqui. Eu estou fazendo armazenamento desse meu dado já arrumado, né? Dado arrumado. E aqui não, dado bruto. Quando eu preciso consultar um dado daqui, eu sei que o dado está limpo, eu vou lá e consulto, né? Eu vou lá e puxo esse dado para o que eu preciso. E aí eu vou ter o retorno apropriado. Quando eu vou puxar o dado daqui, muitas vezes eu vou ter que fazer a limpeza naquele momento. Eu vou fazer a requisição do dado, e pode ser dado não estruturado, eu posso ter um trabalho grande para poder fazer essa transformação, porque eu vou puxar esse dado no meu data lake e vou começar a trabalhar para poder extrair aquela informação que eu preciso. E aí pode ser que demore um pouco mais para a gente retornar o dado para a nossa tomada de decisão. Então isso aqui precisa ser pensado de uma forma correta. Para a gente pensar da forma correta, que eu digo é pensado numa forma que atenda a especificidade que a gente tem para poder atender aquela demanda do cliente. Seja o cliente interno, o cliente externo, não importa. A gente tem que atender o que o cliente precisa, tá? E aí você começa a pensar em ferramentas, a pensar em soluções para atender esse cenário todo. Porque olha o universo de coisas que a gente está falando ou fazendo aqui, tá? E aí eu quero mostrar para vocês uma imagem do Matt Turk. E ele monta essa imagem aqui já faz alguns anos, tá? Isso aqui é um landscape, né? Uma visão macro aqui de... acho que foi demais. Uma visão macro aqui de Big Data, né? Então, deixa eu só dar um zoom aqui. Que essa aqui foi elaborada ano passado, né? O Data and AI Landscape de 2019. Vamos aqui. E aí você tem aqui diversas coisas. Ele vai segmentando isso por grandes áreas. Depois dentro dessas grandes áreas ele vai diminuindo, ele vai afunilando aqueles conhecimentos. Então, olha só que na parte de infraestrutura, onde a gente começa. Eu tenho o Hadoop on-premise, Hadoop na cloud, e processo de streaming e processo de in-memory, tá? Aí você começa a olhar e fala, puxa, quais ferramentas dessas aqui eu posso realmente trabalhar para poder usar, para poder fazer o que eu estou buscando? Vai ter que estudar. Você vai ter que pensar em como você usa, ou como que você ou como que poderia ser possível atender a sua especificidade, a sua necessidade com essas ferramentas. E aí tem soluções como, por exemplo, o quadrante mágico do Gartner, tá? Que te ajuda a olhar para isso. Esse daqui é um quadrante mágico do Gartner de 2019 que fala sobre a infraestrutura como serviço na nuvem de uma forma global, tá? E aí você pode dar uma olhada aqui. Nesse caso aqui tem poucos vendors, né? Poucas empresas participando aqui dessa visão, mas você consegue ver dentro disso daqui quem são os líderes de mercado. Então, ó, a Amazon, a Microsoft e o Google são as empresas que estão marcadas ou que estão dentro desse quadrante mágico como líder. E aí você tem a Oracle, a IBM e o Alibaba como, aqui nesse caso aqui, players de nicho, né? São empresas com soluções mais nichadas para fazer aquilo acontecer. E aí você, um pouquinho mais para baixo do quadrante mágico, aqui nesse relatório, você vê uma explicação da empresa, o que eles oferecem, e aí, o que é importante para vocês. Os pontos fortes daquela empresa e os pontos que você tem que ter atenção na hora que você for usar esse serviço, o que elas podem te dar aqui um pouco mais de atenção. Fala, opa, deixa eu prestar atenção nisso aqui que pode ser um ponto de interesse para mim, né? E aí você vem em todos aqueles players. Então ali tinha 6, Alibaba, o AWS, o Google, a IBM, a Microsoft e depois a Oracle, né? Então você tem essas empresas aqui com essas características. Ele vai mostrando isso aqui, ele explica um pouco da empresa, mostra
os pontos fortes, os pontos que a gente tem que ter atenção para implementar uma solução como aquela, tá? Isso aqui ajuda bastante a você ter uma visão de, dentro desse universo todo aqui, o que eu posso buscar? E aí você começa a tentar entender aonde que aquilo se aplica, tá? A grande parte dessas visões que nós estamos vendo aqui, elas estão representadas em algum dos quadrantes mágicos do Gartner. O Matt, quando ele apresenta isso daqui, e aí se você olhar aqui no finalzinho, né, da apresentação, tem o e-mail deles e o caminho onde você consegue pegar o e-mail não, desculpa, né, o Twitter deles. E aqui embaixo, né, nesse mattturk.com/data 2019, ele mostra esse relatório, tem todo o detalhe dessa imagem com as informações que são possíveis de serem tomadas lá dentro, tá? Então, isso aqui é um ponto de atenção, aí, um ponto interessante para vocês olharem com calma para a questão de escolher plataforma ou ferramenta ou solução que vai atender a sua necessidade, beleza? Então aqui você tem essa visão macro de como poder trabalhar nessas visões de Big Data. E aí eu quero mostrar, a partir disso daqui, né, eu queria trazer para vocês outros dois assuntos, que são os empregos emergentes desse ano aqui, segundo o LinkedIn, né, analisando dados de 2019, que podem ser possíveis para vocês quando vocês forem buscar isso no mercado. Isso aqui tem uma relevância muito grande para nós, como profissionais de TI. Tá? Aqui ele está explicando como que funciona essa pesquisa, e aí aqui ele mostra alguns desses empregos. O primeiro emprego nos Estados Unidos, que está sendo mais buscado, especialista de inteligência artificial. O segundo emprego, engenheiro de robô. O terceiro, data science. O full stack engineering. Um site reliable ou reliability engineering. Customer success e por aí vai. Ele vai mostrando algumas dessas posições que lá são bem vistas, tá? E aí você tem essas 10 principais ferramentas, ou 10 principais empregos, né, ou vagas abertas para os Estados Unidos. Elas estão muito relacionadas com essa parte de inteligência artificial e a parte de Big Data, enfim, Machine Learning como um todo. Então, vale muito a pena você pensar ou olhar com isso aqui com carinho para isso que nós estamos oferecendo ou trazendo para cá, para que você possa aí atender essa necessidade ou fazer uma migração, uma escolha aí bem interessante para a sua vida, tá? E também essa mesma visão do lado Brasil, tá? A gente tem a mesma pesquisa aqui feita para o Brasil, do LinkedIn, e mostra aqui as profissões. E eu queria destacar algumas coisas. Da 1 a 5, a gente não está falando basicamente aqui de inteligência artificial. Está falando de gestão de mídias sociais, engenheiro de cybersecurity, representante de vendas, o especialista de sucesso do cliente, e aí entra cientista de dados. Aí daqui para frente começa a vir coisa mais interessante para o que nós estamos nos propondo a fazer. Então é cientista de dados, engenheiro de dados, especialista de IA, desenvolvedor, né, JavaScript, e aí entra investidor de trade, motorista, enfim, algumas outras coisas. Mas olha só o que nós temos aqui. Da posição 5, 6 e 7, elas têm uma relevância grande, né, dentro das posições que estão sendo buscadas aqui no Brasil, e a gente está olhando para esses cenários, ou para essas interações, tá? Então vale bastante a pena dar uma olhada com carinho nessas ferramentas ou nessas plataformas que você tem aqui no Brasil para poder usar e amarrar isso daqui, tá? Dentro desse landscape, né, eu abri esse parênteses para mostrar a questão das profissões, a gente precisa pensar, né, ou amarrar isso aqui, quando a gente vai falar a ferramenta da Big Data Novo Petróleo, pensar em questão de ferramentas, ou questão de plataforma ou soluções que vão funcionar. Você pode trabalhar no on-premise, né, local, para trabalhar dentro de casa? Pode. Só que você não vai ter tanta escala quanto você for para a nuvem. O processo de trabalhar com pontos, aqui eu vou deixar como ponto de atenção, tá? Atenção. Quando você for trabalhar com esses caras aqui, preste bastante atenção nisso. Você não vai conseguir trabalhar com cloud, com Big Data, com inteligência artificial, se você não estiver usando Cloud Computing. Não adianta. Você consegue montar coisas locais, você consegue ter
uma solução robusta funcionando para cá, mas você não vai conseguir ter uma escala, não vai conseguir ter uma abrangência tão grande se você não focar em coisas utilizando computação em nuvem. Você consegue usar muito recurso e gastar pouco dinheiro comparado, né, com o que você teria de investimento para esse local, tá ok? Então é super importante pensar na questão aqui de cloud computing, né, questão de computação em nuvem, para fazer isso aqui funcionar. E aí você vai buscar ferramentas dentro da sua especificidade, seja o Hadoop, seja o Spark, tá? Para se trabalhar, e aí depois o Data Lake, que você vai precisar montar uma solução que permita com que isso aqui seja armazenado, tenha o seu repositório permitindo aquela visão, aquela informação mais ampla para você ter o armazenamento ali e pensar na questão de dado estruturado, dado não estruturado e por aí vai, tá? Eu tenho um último material que eu queria compartilhar com vocês, que é esse material aqui, tá? Tem um livro chamado Primeira Jornada Latino-Americana de Atualização Informática, que eu fiz a participação num dos capítulos dele, né? Que é o capítulo 12 aqui desse material, tá? Esse capítulo 12, esse material foi publicado em 2018, tá? Esse capítulo 12 eu escrevi junto com o professor Leandro e o professor Ismar, que também vão apresentar com a gente aqui nessas aulas. Eles vão ter aulas mais para frente que vão compartilhar conosco aqui algumas informações voltadas à parte de análise exploratória de dados, né? Então vai mostrar um pouco como os dados podem ser representados e como a gente toma valor em cima daquilo. E depois, isso aí quem vai apresentar é o professor Ismar, e um pouco mais à frente o professor Leandro apresenta a ideia de como a gente consegue buscar e trabalhar com algoritmos de aprendizado supervisionado, tá? Então a gente vai tentar aí mostrar, a gente vai conseguir mostrar algumas coisas para vocês que nós escrevemos aqui nesse material, e ele traz uma base justamente sobre isso, a partir do conceito de inteligência artificial, desculpa, o conceito de Big Data, que a gente discutiu aqui nessa aula, né, nessa apresentação. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre esses fundamentos, e eu foco, né, a parte da implementação, a parte do desenvolvimento da solução que a gente propôs aqui, usando Spark. Mas eu poderia ter feito isso usando ali o Hadoop e não teria problema nenhum, tá? E aí, nesse caso, tem todo o texto, né, para vocês acompanhar, se darem uma lida aqui no material depois, fica bem interessante. Eu vou também passar esse conteúdo para vocês aqui, com o link para vocês conseguirem baixar esse livro aqui, tá? E aí com isso eu queria só, para a gente amarrar, né, para a gente finalizar esse sketchnote aqui, conceito de Big Data não é um ponto importante, né? Quando a gente fala de Big Data, isso aqui não está falando de uma ferramenta, a gente está falando de uma proposta, uma arquitetura, uma ideia que atende uma especificidade, que aí você cobre aqueles 3 pilares, né, volume, variedade e velocidade, e aí a partir dele você expande para diversas soluções ou diversas ferramentas, tá? Mas o mais importante você não tem uma ferramenta de Big Data, você tem diversas possibilidades, diversas ferramentas que te resolvem um problema, que é um problema aí que está tangibilizando parte de Big Data. Então, tomem cuidado quando vocês forem para uma empresa ou for comprar um projeto ou vender um projeto, né, e o cliente vira e fala, eu preciso de um projeto aqui de Big Data, eu preciso colocar Big Data na minha empresa. Dá uma olhada com carinho, vê se realmente você precisa colocar Big Data na empresa ou se o que vocês estão vendendo ou ofertando para o cliente pode ser resolvido de uma outra forma, tá? Porque aí talvez a gente consiga aí amarrar uma solução um pouco mais específica, cobrindo uma necessidade do cliente, ao invés de simplesmente desenvolver ou criar uma solução do que ele quer, só porque é moderno, só porque é interessante, tá? Isso funciona tanto para Big Data, quando a gente for para Machine Learning, Inteligência Artificial, Data Science, o que for. Não é necessariamente só porque é cool que a gente vai precisar implementar. Pode ser que a gente resolva o problema de uma forma muito mais simples e muito menos custoso para o cliente, tá bom? Pessoal, com isso eu queria encerrar. Aqui a gente conseguiu passar aí essa visão desses conceitos de Big Data. Acho que tem bastante coisa ainda para aprofundar, obviamente, né? Mas vai ter cada uma das aulas seguintes aqui para tentar amarrar ou fechar esses tópicos aqui, para que a gente consiga chegar lá no final desse treinamento com uma bagagem bem interessante aí desses, tanto o conceito quanto a parte de aplicação dessas técnicas, tá?
Mais uma vez, quero agradecê-los por estar participando conosco dessa empreitada. É uma iniciativa totalmente voluntária, uma iniciativa totalmente voltada a melhorar a vida das pessoas aqui nesse momento, né? Estamos todos passando por uma questão que nós não tínhamos passado ainda, de pandemias. A nossa geração não está acostumada com isso, a gente não sabe lidar com isso. Então a gente está agora aprendendo aí uma situação nova, e tem muita gente que está em estado de vulnerabilidade. Então a ideia disso aqui é que vocês assistam essas aulas, sintam-se valorizados, né? A gente está preparando isso aqui para vocês fazerem parte dessa iniciativa, e vocês vendo que tem um valor, vendo que vocês gostaram desse conteúdo, vai e ajuda alguém perto de vocês. Ajuda o vizinho, ajuda alguém na sua família, ajuda alguém numa comunidade próxima, ajude alguma instituição que você sabe ali, uma instituição de criancinhas, uma instituição de idosos. Alguém perto de você está precisando de ajuda. Se você der uma olhada com carinho aí perto, você vai encontrar alguém que está precisando, e aí espero que você consiga ajudar essa pessoa e a gente consiga aí pluralizar isso aqui e montar uma corrente do bem, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado, até mais.